O relógio indicava que eram 8 da manhã quando Camila atravessou as portas giratórias do prédio da Novatec, localizado no coração de São Paulo. No saguão, a movimentação era intensa. Pessoas conversando baixo, outros correndo já com o café em mãos, celulares tocando. Apesar do clima apressado, ninguém parecia notar de verdade a presença dela. Para Camila, cada passo até os elevadores era um lembrete de toda a trajetória, de anos de trabalho duro, noites viradas, obstáculos silenciosos que ela superou quase sempre sozinha. Naquele dia, Camila estava impecável, com um terno azul marinho bem cortado e pastas organizadas sob o braço. Mesmo assim, ao passar pelos colegas do RH e da administração, sentiu olhares rápidos que logo viraram para o lado, acompanhados de cochichos discretos. Alguns davam apenas um leve aceno de cabeça, outros nem isso. Ela percebeu uma funcionária mais jovem da limpeza olhando com admiração, mas também um grupo de gestores rindo de algo ao vê-la passar. O clima era tenso e desconfortável, como se apenas a presença dela incomodasse. Mesmo assim, Camila ergueu o queixo, respirou fundo e seguiu em frente. Sabia que aquele seria o dia mais desafiador da sua carreira e recusava-se a deixar que o preconceito ou os comentários atravessados a derrubassem antes mesmo de começar. Conforme Camila se aproximava do balcão de recepção da Novatec, sentiu no ar uma mistura de ansiedade e resignação. Sentada atrás do computador, Lorena, a recepcionista, mal levantou os olhos da tela. Lorena continuava digitando como se ninguém estivesse ali na sua frente, absorvida em mensagens ou e-mails que pareciam, naquele momento, mais importantes do que qualquer pessoa ao redor. O silêncio de poucos segundos se transformou em uma eternidade desconfortável. Camila ficou parada, ainda com a postura firme, mas por dentro sentiu a tensão aumentar. Por um momento, pensou em apenas seguir adiante, mas logo se obrigou a respirar fundo e lembrar que precisava passar por aquele ritual, mesmo sabendo que não era respeitada naquele espaço. Com uma voz calma, mas decidida, Camila se apresentou e explicou que tinha uma reunião agendada no 18º andar. Não estava ali pela primeira vez, mas cada visita parecia um novo teste. Lorena nem olhou para ela direito. Apenas murmurou para que aguardasse, sem se dar ao trabalho de checar a lista de participantes daquele dia. Aquela indiferença, tão disfarçada de formalidade, era na verdade um velho conhecido, o velho preconceito, ainda presente, escondido nos detalhes e nos pequenos gestos do cotidiano. Enquanto Camila permanecia parada em frente à recepção, o tempo parecia se arrastar de uma maneira quase cruel. Cada minuto que passava era como um lembrete incômodo de que naquela empresa ainda havia barreiras difíceis de quebrar. Os funcionários cruzavam o saguão em direção aos elevadores e, vez ou outra, algum deles lançava um olhar rápido, uns de curiosidade, outros de puro incômodo, e depois desviava o rosto, como se ignorar a presença de Camila fosse mais fácil do que encará-la diretamente. O burburinho das conversas baixinhas, os cochichos trocados entre colegas nos cantos do hall, aumentavam aquela sensação de não pertencer àquele ambiente, como se ela estivesse pisando em solo proibido. Mesmo assim, por baixo da tensão e do desconforto, Camila tentava se manter firme. Ela olhava para frente, consciente do que vinha enfrentando desde o início da carreira. Lembrava de todas as vezes que precisou mostrar trabalho em dobro, só para ser enxergada como igual aos outros. O que a mantinha de pé ali era um sentimento de responsabilidade, não só consigo mesma, mas por todos que nunca tiveram a chance de ocupar aquele espaço. Sabia que sua presença ali tinha um peso maior, que era também uma forma de resistir e abrir caminho para outros que viriam depois. O desconforto ficou ainda mais pesado quando Marcos, o chefe de segurança, surgiu perto da recepção.
Ele analisou Camila de cima a baixo, como se estivesse confirmando algum preconceito antigo. Sem dar margem para diálogo e ignorando a presença de Lorena, ele falou de maneira fria e autoritária, sugerindo que ela deveria entrar pela porta de serviço dos fundos. A intenção era clara: deixar explícito que uma pessoa como Camila, uma mulher negra, ocupando espaço em uma empresa daquele porte em plena Avenida Paulista, era vista como exceção, ou pior, como intrusa. A fala de Marcos não doeu só por ser direta, mas porque carregava junto uma história de exclusão, herdada e repetida pelas estruturas do lugar. Camila percebeu que ali não era apenas um confronto com um funcionário específico, e sim com uma lógica institucional que sempre buscou invisibilizar pessoas como ela. Respirou fundo e, com voz firme, exigiu que verificassem sua identidade na lista de convidados e que chamassem um dos gerentes responsáveis. Não gritou, não perdeu a postura. Queria deixar claro que merecia estar ali como qualquer outro profissional. Sua resposta não era só por si. Era pelo direito de todos que lutam diariamente para serem reconhecidos na sua própria terra. Depois de alguns instantes de silêncio pesado, Marcos cedeu, não sem antes lançar um olhar desconfiado para Camila. Ele caminhou em passos largos até uma sala nos fundos, onde ficava a lista de visitantes e o terminal de segurança. A essa altura, o clima no saguão havia mudado. As conversas tinham parado. Funcionários observavam de canto de olho, segurando respirações, esperando para ver como a situação se resolveria. Para muitos ali, aquela cena era nova. Para outros, era só mais um capítulo repetido de uma história antiga. Camila aproveitou o momento para ajustar a alça da bolsa no ombro e respirar fundo, tentando acalmar a ansiedade que insistia em crescer. Sabia que aquele episódio poderia ter acabado bem diferente, mas recusava-se a sair dali como se tivesse feito algo errado. Quando Marcos voltou, segurando sua ficha de cadastro e, finalmente, confirmando que seu nome estava mesmo na lista de convidados da diretoria, ela apenas assentiu com a cabeça, agradecendo sem esboçar qualquer sorriso. Determinada, Camila caminhou na direção do elevador destinado aos altos cargos. Cada passo soava como uma pequena vitória, mostrando para todos que observavam, e para si mesma, que não seria afastada por olhares tortos ou atitudes preconceituosas. Sabia que, naquele momento, estava defendendo não apenas o próprio espaço, mas o direito de tantos outros de também serem respeitados. Assim que Camila se aproximou do elevador reservado à diretoria, percebeu que havia 3 executivos conversando de maneira descontraída, rindo de piadas internas e trocando comentários sobre o trânsito da Marginal Pinheiros e a alta do dólar. Ao notar sua presença, a porta do elevador se abriu e todos entraram juntos. O clima amistoso mudou imediatamente. As vozes baixaram em questão de segundos, criando um silêncio tão pesado quanto o que ela havia enfrentado no saguão. Um deles era Augusto, o diretor de estratégia, conhecido por seu estilo direto e algumas vezes atravessado. Sem perder muito tempo, Augusto olhou para Camila e, com um meio sorriso, soltou uma provocação sobre ela estar ali tão cedo, perguntando se não havia confundido o andar dos fornecedores. Os outros 2, sentindo-se à vontade com a postura dele, riram alto, tentando provocar um constrangimento ainda maior. Para Camila, aquela situação só confirmava o que já suspeitava. A hostilidade não vinha só de colegas distantes, mas também dos que ocupavam os cargos mais altos na empresa. Mesmo assim, Camila se manteve firme, em voz calma e educada. Afirmou que estava ali a convite da presidência para uma reunião importante e que representava a equipe de desenvolvimento, responsável pelo novo projeto de inteligência artificial da Novatec. Seu tom sereno, porém assertivo, deixou claro que não aceitaria ser desrespeitada,
Não importava o ambiente ou o cargo de quem estivesse à sua frente. Ainda dentro do elevador, Augusto não se contentou com a resposta de Camila. Resolveu insistir, perguntando de novo se ela realmente tinha autorização para estar naquele andar ou se alguém a teria deixado passar por engano. Fez um gesto para os demais, como se fosse impossível uma mulher como Camila ser convidada para uma reunião importante da diretoria. O tom debochado deixava claro que ele não esperava uma resposta firme, mas sim que ela recuasse, que se sentisse pequena naquele espaço onde quase ninguém se parecia com ela. Camila sentiu o olhar dos outros executivos, percebendo que esperavam pelo seu silêncio ou um pedido de desculpas constrangido. Só que, ao invés disso, ela respirou fundo. Não deixou a provocação tomar conta do momento e respondeu na mesma calma de antes. Pediu que, caso tivessem dúvidas, verificassem seu nome com o setor administrativo ou mesmo com a presidência, já que era para lá que estava indo. O clima dentro do elevador ficou diferente. Os colegas de Augusto se entreolharam por um segundo, um tanto sem graça. Era como se a coragem tranquila de Camila, a certeza de estar no lugar certo, começasse lentamente a desmontar aquele teatro de autossuficiência deles. Ninguém esperava encontrar resistência de quem sempre foi subestimada. O elevador parou no andar da diretoria e todos saíram juntos para o corredor amplo, decorado com obras de arte modernas e móveis de design. Augusto, visivelmente incomodado com a postura firme de Camila, decidiu ir além. Apontou para um funcionário do setor administrativo que passava apressado com algumas pastas e pediu que chamasse imediatamente a equipe de segurança, dizendo em alto e bom som que havia uma pessoa tentando acessar uma área restrita sem permissão. Fez tudo de modo teatral, como se estivesse dando exemplo de zelo à empresa. De repente, o corredor se encheu de olhares curiosos. Funcionários pararam o que estavam fazendo, abriram portas e fingiram atenção em detalhes do painel de vidro só para acompanhar o desfecho daquele momento. O clima já estava tenso, mas agora parecia que o ar tinha ficado mais denso, difícil até de respirar. Camila sentiu o peso dos olhos em cima dela, mas não recuou 1 centímetro. Em vez disso, manteve-se parada, queixo erguido, mostrando que não seria intimidada. O silêncio tomou conta, só interrompido pelo som longe do telefone tocando na recepção. A atitude de Camila criava um novo tipo de atenção, aquela em que todos sentiam, mesmo sem dizer nada, que algo importante estava acontecendo. Algo maior que só uma discussão de corredor. Era como se ali se jogasse luz em um tema que a empresa preferia esconder. Quando todos já esperavam pela chegada da segurança, foi Júlia, a assistente sênior do conselho administrativo, quem entrou no corredor em passo rápido. Ela percebeu de imediato o clima pesado e, sem hesitar, posicionou-se entre Camila e Augusto, com voz firme, mas respeitosa. Dirigiu-se a Camila pedindo desculpas pelo ocorrido e garantindo que aquela situação não deveria ter acontecido. Virando-se então para Augusto, cobrou explicações na frente de todos, perguntando em alto e bom som por que uma convidada da presidência estava sendo tratada com desrespeito e humilhação. Os demais funcionários, que antes apenas observavam de longe, trocaram olhares e sentiram o impacto da intervenção de Júlia. Augusto, pego completamente de surpresa, perdeu o tom de superioridade e tentou se justificar, balbuciando argumentos pouco convincentes. Ficou claro que ele não esperava ser confrontado daquela forma, principalmente ali, diante de todos da diretoria. O constrangimento agora era dele. Aos poucos, ficou evidente que a presença de Camila ali não era nenhum erro ou situação fora do normal. Ao contrário, ela era convidada para uma reunião estratégica, parte de decisões importantes da empresa.
A reação de Júlia mostrou para todos que atitudes preconceituosas já não passariam mais despercebidas. E o silêncio daquele corredor dava lugar a uma reflexão coletiva, marcando aquele episódio como um divisor de águas no ambiente da Nova Tech. Júlia tirou da sua pasta um envelope grosso, todo oficial, com o logotipo da Nova Tech estampado. Sem cerimônia, entregou o convite diretamente nas mãos de Augusto, fazendo questão de que todos ali vissem o gesto. O envelope estava lacrado e trazia a assinatura do próprio presidente da empresa, deixando absolutamente claro que Camila não só tinha permissão, mas também tinha papel central naquela reunião da diretoria. Augusto relutou em abrir o envelope, mas sabia que não tinha saída. Quando finalmente leu o conteúdo para os presentes, seu semblante caiu. Ninguém podia duvidar do que estava escrito ali. Todo mundo percebeu que aquela era uma daquelas situações difíceis de justificar. Augusto, mesmo pressionado, tentou manter a postura profissional, dizendo que só quis garantir a segurança dos andares da diretoria, que estava apenas fazendo seu trabalho. Porém, agora ninguém mais comprava essa desculpa. Os colegas que segundos atrás riam da situação simplesmente desviaram o olhar. Alguns mexendo no celular, outros simulando engrossar papéis ou arrumar documentos, todos desconfortáveis diante da reviravolta. O silêncio, que antes era recheado de julgamento, agora dava lugar a uma atmosfera carregada de vergonha. Ficava claro que as atitudes tomadas ali tinham ultrapassado o limite da prudência e revelado problemas mais profundos no ambiente da empresa. Júlia caminhou ao lado de Camila pelo corredor que levava até a sala principal da diretoria da Nova Tech. As conversas paralelas iam cessando à medida que elas passavam, e era impossível não perceber como todos tentavam disfarçar a curiosidade e o desconforto. O episódio recente já havia corrido de boca em boca, e agora todos queriam saber como a convidada lidaria com aquela situação. Camila, apesar de sentir o frio na barriga, manteve o passo firme e o olhar focado, sabendo que cada gesto seu era observado por toda a equipe do andar. Quando chegaram à porta da sala de reuniões, Júlia abriu caminho e incentivou Camila a entrar primeiro. Lá dentro, o ambiente era só silêncio e expectativa. Todos os diretores estavam sentados ao redor da longa mesa de madeira, alguns folheando papéis, outros digitando rapidamente no notebook, mas todos claramente atentos à entrada dela. Camila tirou do envelope o convite oficial, com o timbre e assinatura do presidente, e apresentou o documento aos presentes. Sua voz, mesmo sem elevar o tom, ecoou por todo o espaço. Ao se posicionar à frente dos executivos, ela mostrou que não deixaria o ocorrido abalar sua confiança. Sentia o peso de anos de rotina corporativa tradicional sobre suas costas, mas mesmo assim estava pronta para exercer seu papel central na reunião, abrindo espaço para uma nova história dentro da empresa. O que aconteceu em seguida pegou todos de surpresa. Logo que Camila começou sua apresentação, Augusto, ainda desconcertado com o desfecho do episódio no corredor, se levantou num impulso, atravessou a sala e arrancou o convite das mãos dela. Sem pensar muito, rasgou o papel diante dos presentes, deixando os pedaços caírem no centro da mesa, como se quisesse apagar tudo o que tinha acontecido até ali. O silêncio era pesado, mas desta vez não era só por constrangimento, era puro choque. Ninguém acreditava que ele tivesse ido tão longe. Diretora Rosana deixou cair a caneta. O gerente financeiro fechou o notebook num estalo, e outros apenas arregalaram os olhos. O clima, que já era tenso, se transformou em indignação. Mesmo assim, Camila não deixou a emoção tomar conta. Respirou fundo e olhou nos olhos de todos. Em voz calma, sem tremer, ela expôs que aquele gesto não era apenas pessoal, mas o retrato de um problema muito maior. Explicou que atitudes assim
carregadas de preconceito e resistência à mudança, só revelavam como a nova Tech ainda tinha muito a evoluir para ser realmente inovadora, como dizia em todos os anúncios de vaga. Ali, naquele instante, ficou escancarada a distância entre o discurso bonito e o que era vivido no dia a dia. O clima na sala ficou tão pesado que era como se ninguém conseguisse nem respirar direito. Os olhos de todos seguiam Camila, mas ninguém dizia nada. Era como se, de repente, cada pessoa tivesse se dado conta de que aquela situação não era mais só sobre regras ou hierarquia, e sim sobre o que realmente significava trabalhar na nova Tech. O impacto das palavras de Camila era visível. Alguns olhavam para baixo, envergonhados. Outros encaravam a mesa, como se pensassem em tudo o que já tinham visto, mas nunca tiveram coragem de questionar. Pouco a pouco, ficou claro para cada executivo que continuariam sendo cúmplices se escolhessem não agir. O silêncio, dessa vez, não era medo de reprimir alguém, mas sim de ter que encarar verdades antigas. Aquelas que ficaram mascaradas durante anos por trás de relatórios e discursos motivacionais. Ninguém ali tinha certeza do que viria depois, mas todos sentiam que tinham que decidir de que lado queriam estar. Sem aguardar nenhum pedido de desculpa ou promessa de mudança, Camila juntou suas coisas e saiu. Caminhou devagar pelo corredor da diretoria, sentindo alívio, mas também tristeza pelo caminho que ainda teria pela frente. Atrás dela, Augusto ficou parado, tentando se recompor. Mas já dava para notar que, dessa vez, o isolamento não era mais dela, e sim dele. Ainda não fazia nem 10 minutos que Camila havia deixado a sala quando o som dos passos firmes dela voltou a ecoar pelo corredor. Dessa vez, ela não estava sozinha. Ao lado dela vinha Maurício, presidente do Conselho Global de Investimentos da Nova Tech. Assim que Maurício entrou na sala, o ambiente mudou rapidamente. Quem ainda cochichava ou tentava fingir normalidade ficou em silêncio absoluto. Nenhum diretor ousou levantar o olhar ou arriscar um comentário. Maurício, conhecido pela postura reservada, foi direto ao ponto. Olhou para os presentes e, com voz clara, informou que o conselho havia tomado uma decisão importante e urgente. Sem enrolação, anunciou que Camila havia sido escolhida como a nova CEO da Nova Tech, com carta branca para repensar os processos e, principalmente, transformar a cultura da empresa. O anúncio pegou todos de surpresa, como se uma onda tivesse passado pela sala. O impacto foi tanto que até Rosana, sempre tão controlada, deixou escapar um suspiro alto. Mas ninguém ficou mais abalado do que Augusto. Ele parecia pequeno na cadeira, o rosto pálido, incapaz de encarar Camila ou o restante dos diretores. Tudo o que ele conhecia como garantia desmoronou ali, enquanto Camila recebia olhares de admiração e sinalizava que, dali em diante, a história da Nova Tech seria outra. Maurício fez questão de deixar cada palavra bem clara, sem chance de dupla interpretação. Explicou que Camila não estava ali só pelo currículo ou pelos resultados que tinha conquistado ao longo da carreira, mas principalmente porque ela nunca abriu mão dos valores corretos, mesmo nas situações mais complicadas. Ao mencionar integridade e ética, ele olhou diretamente para Augusto, que já tentava se fazer invisível na cadeira. Ficou óbvio para todo mundo que aquele tempo em que certos comportamentos eram varridos para baixo do tapete tinha chegado ao fim. O ambiente, que minutos antes parecia estar controlado pelos nomes de sempre, agora era dominado por uma mistura de esperança e medo. Os executivos que tinham sempre se sentido confortáveis, achando que nada poderia abalar sua posição, começaram a perceber que o jogo tinha mudado. Até quem nunca se envolveu em decisões polêmicas ficou inseguro, entendendo que Camila não passaria a mão na cabeça de ninguém. Ao assumir oficialmente o comando, Camila prometeu que suas primeiras ações seriam voltadas para reconstruir um ambiente de respeito, onde todos fossem tratados de forma justa.
Ela falou com firmeza e deixou claro que não tinha volta. A nova Tech teria, dali em diante, uma cultura baseada em transparência, inclusão e valorização real do trabalho em equipe. Camila não perdeu tempo. Pegou uma pasta azul que levava consigo e, com calma, colocou-a sobre a mesa diante de todos. Diz que aquele era um relatório confidencial da auditoria interna, conduzida ali mesmo no Brasil, nos últimos 3 meses. Explicou que a investigação era necessária, porque ela ouvia os rumores nos corredores, mas queria trabalhar com fatos. Ao começar a ler trechos dos documentos, o clima de tensão ficou ainda mais evidente. As páginas detalhavam situações de discriminação, abusos frequentes de autoridade e decisões feitas para beneficiar apenas uma minoria já privilegiada. O nome de Augusto, como não poderia deixar de ser, aparecia repetidas vezes como protagonista de atitudes que iam totalmente contra os princípios que a nova Tech pretendia adotar dali para a frente. O silêncio pesou de novo, mas agora era mais pesado ainda que antes. Nenhuma voz saiu em defesa de Augusto, que tentava disfarçar o nervosismo, mas não encontrou apoio em ninguém. Maurício fez um sinal discreto para o segurança na porta. Augusto foi informado ali mesmo de sua suspensão imediata e teve seus acessos bloqueados. Sob olhares sérios, alguns de reprovação, outros de puro alívio, ele atravessou o corredor da diretoria como se tivesse envelhecido uns 20 anos em poucos minutos, sendo conduzido até o elevador enquanto todos compreendiam que aquele era realmente um novo tempo. Camila percebeu que não adiantava mexer só no topo, então continuou. Pegou o controle e projetou na tela as imagens de Sandra, da recepção, e Paulo, que era responsável pela segurança no prédio. Todos reconheceram os rostos na hora. Ela explicou que, segundo relatos e gravações revisadas, foi desde a entrada que se alimentava aquele clima tóxico. Houve situações em que funcionários e até visitantes foram tratados com desdém, principalmente se não se encaixavam no padrão antigo da empresa. Camila mostrou alguns exemplos concretos, comentários atravessados, barreiras desnecessárias e pequenos abusos de autoridade que pareciam inofensivos, mas, no fundo, ajudavam a reforçar o ambiente dividido. Foi quando ela anunciou, firme, que tanto Sandra quanto Paulo estavam sendo desligados da nova Tech naquele instante. Não era fácil para ninguém ouvir aquilo. Alguns funcionários, especialmente os mais antigos, ficaram visivelmente surpresos. Afinal, era raro ver esse tipo de decisão pegando todos de surpresa, principalmente quando envolvia pessoas conhecidas no dia a dia do prédio. Camila fez questão de enfatizar que não era uma caçada às bruxas, muito menos perseguição pessoal. O foco era criar um compromisso sólido, visível e verdadeiro para todos. Dali para frente, qualquer pessoa seria valorizada e respeitada, não importa se era diretora, recepcionista, segurança ou estagiária. Para mostrar que a empresa realmente ia mudar de verdade, Camila anunciou a criação de um programa novo, obrigatório para todo mundo que ocupava um cargo de liderança na nova Tech. Explicou, de forma bem direta, que o curso de ética e liderança não seria só aquela formalidade de sempre, onde a pessoa assina uma lista no final e esquece tudo. Agora, todos os gerentes e diretores teriam que passar por treinamentos práticos, discussões sobre situações do cotidiano e, principalmente, seriam avaliados anonimamente por suas próprias equipes. Essas avaliações não seriam só para constar, elas pesariam bastante na hora de decidir promoções, bônus de fim de ano ou qualquer tipo de reconhecimento extra. Assim, ficou claro para cada um que não adiantava mais se esconder atrás do crachá ou parecer bonzinho só na frente dos chefes. Depois do anúncio, ninguém disse nada por vários segundos. Era um silêncio diferente do anterior, agora misturado com respeito e até um pouco de medo do que estava por vir.
Pela primeira vez, muitos gestores entenderam o que significava realmente ser responsável por pessoas e pelo ambiente ao redor. Dava para sentir que a fase da antiga cultura tinha mesmo acabado e que, com Camila no comando, todo mundo teria que rever como agir no dia a dia. Nas semanas que vieram, a rotina da Novatec nunca mais foi a mesma. Camila fez questão de aparecer pessoalmente em cada andar da sede em São Paulo. Não era conversa de elevador ou visita rápida. Ela sentava para ouvir desde quem trabalhava com planilhas na área financeira até o pessoal do café na Copa. Anotava tudo, fazia perguntas e, de vez em quando, parava em frente a alguma equipe para elogiar publicamente um trabalho bem feito. O clima mudou muito rápido, porque ela, diferente dos antecessores, queria saber nomes, histórias e opiniões de quem sempre ficou à margem das decisões. Alguns funcionários que pareciam meio apagados começaram a se destacar de um jeito natural. Fernando, por exemplo, era analista júnior há quase 3 anos e mal era notado nas reuniões. Um dia, Camila ouviu uma sugestão dele sobre uma possível melhoria nos processos e, na semana seguinte, o projeto estava sendo testado na prática. Outra funcionária, Dona Lúcia do RH, virou referência em mediação de conflitos porque foi apoiada a criar um programa interno de escuta. Aos poucos, aquele peso antigo do medo e da desconfiança foi sumindo. Mais gente resolveu abrir a boca, trazer novas ideias e se engajar. Dava para sentir no ar que agora respeito e oportunidades não eram só promessa, faziam parte do dia a dia na Novatec. No meio de toda essa transformação dentro da Novatec, Augusto passava por um processo bem diferente, longe do burburinho do mercado. Nos primeiros dias após ser afastado, ele ficou isolado, irritado e negando qualquer responsabilidade. Chegou a pensar em processar a empresa, mas o tempo e as conversas francas com pessoas próximas foram pesando. Aos poucos, Augusto percebeu que a demissão era muito mais consequência dos próprios atos do que uma injustiça. Depois de algumas semanas de reflexão e sem conseguir esconder o quanto aqueles acontecimentos mexeram com ele, aceitou o convite de Camila para conversar. Não foi fácil para nenhum dos dois, mas ali começaram a redescobrir algum respeito e espaço para aprendizado. Meses se passaram e, certo dia, Augusto reapareceu numa escola pública da periferia de Belo Horizonte, apresentando um ciclo de palestras para adolescentes. Falava sobre ética, responsabilidade e como preconceitos e escolhas erradas podiam fechar portas. Durante uma dessas palestras, compartilharam um vídeo em que ele admitia seus erros sem rodeios e reconhecia a importância decisiva da liderança de Camila para tudo ter mudado na empresa. O vídeo logo ganhou força nas redes sociais e, inesperadamente, virou exemplo de que é possível se reinventar, pedir perdão e ajudar os outros a não seguirem pelo mesmo caminho. A história dos dois, assim, cresceu além dos corredores da Novatec e passou a inspirar muita gente por todo o Brasil.